Pessoal, ontem não deu, né? Saudações. E o que eu admiro, né? Diferentemente da mídia paulista, quando os times de lá perdem, é a sinceridade do Mauro César e do Rodrigo Matos. Separei aqui, né? As análises dele. Ontem criamos uma jogada, tivemos posse de bola maior, mas isso nem sempre, como eu falo, né? Não garante resultado. E também, né? O Mauro César falou sobre a fala aí do BAP, né, aquela questão de Real Madrid das Américas. E o Mauro César falou sobre isso também, né? E o Matos falou também sobre essa questão aí do Flamengo ter jogado bem, não ter ganhado, mas vai acontecer, não vamos ganhar tudo. O foco do Flamengo sempre foi bem claro, é Libertadores e Brasileirão. Espero que agora foque 100%, né? Porque dia 23 já tem clássico contra o rival. Daqui a 6 dias, daqui a 8 dias. Beleza? Então olha só o que eles falaram aí sobre essa partida aí. Coroa, quando você nem estreou numa competição, não é nem líder da outra, e tem mais uma que nem terminou essa fase de grupos, você não tem nem ideia de qual vai ser se o confronto no mata-mata, se é que vai chegar lá, deve chegar, mas não está ainda classificado totalmente. Isso é uma inconsequência, especialmente quando parte do presidente do clube, né? E fica falando essas coisas, não sei por quê. Aliás, a gente sabe por quê, né? Ele quer aparecer dessa maneira. Deveria ser um pouco mais cauteloso nas palavras, né? O problema dele falar que quer ser o Real Madrid. Ele querer ser o Real Madrid, ok, você está mirando o quê? Um dos clubes mais poderosos do mundo. Você quer tornar seu clube mais poderoso? Não acha errado. Você vai querer ser o quê? O Valladolid? Não, tem que querer ser o Real Madrid. Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Grêmio, o Cruzeiro, tem que querer ser o Real Madrid, tem que querer ser o Barcelona, e não o Elche, correto? Agora, esse papinho de, não, vou ganhar tudo. Vou ganhar tudo, nem estreou ainda. O Vitória, só tem uma ressalva que eu faço do Vitória, o resto é só elogios. Jogou com as armas que tinha, é assim, competiu, é Copa, é mata-mata, mobilização 1 milhão%, perfeito. Uma coisa que eu quero só fazer a ressalva do Vitória rapidamente para depois retomar o Flamengo. É impressionante como o time do Vitória tem, como diz Arnaldo Ribeiro, um método insuportável de atrapalhar o futebol. Picota o jogo demais, qualquer contato que tem, o jogador se joga pedindo falta. O Klaus ontem estava em péssima noite, marcava tudo, tudo que era faltinha, que não era falta, encostou, o cara cai, esbarrou no ombro. Não importa o clube. O Samuel Lino ontem, de novo, voltou a fazer isso em alguns momentos, se jogando na área. Então, o Flamengo também tem uns jogadores que fazem isso. O Bruno Henrique muitas vezes faz esse tipo de coisa, mas o Vitória, todos eles praticamente fazem isso, é insuportável. Fora isso, perfeito comportamento da Vitória, competiu como podia, sustentou a sua vantagem diante de um adversário que finalizou nesta semana em 2 jogos, né? O jogo de domingo e o jogo de ontem, ao todo, 46 vezes. Fez um gol. E nos 2 jogos contra o Vitória, foram 47 finalizações. 26 ontem e 21 do outro jogo. Fez 2 gols no Maracanã. Tá. Não é possível um time finalizar tanto e não conseguir marcar mais do que isso. O caso do goleiro Rossi é um caso à parte, que além das pataquadas com os pés, como domingo contra o Grêmio e aprontando mais uma, ele saiu mal do gol e, na sequência, a bola passa no sovaco dele, né, praticamente. Tá de brincadeira, né? Tomar um gol assim. Tá de brincadeira, né? Como não falhou? Claro que falhou. Claro que falhou. No segundo tempo, o senhor Pedro, né, que tecnicamente, para mim, continua sendo o melhor atacante do continente, 9, esse viu agora há poucos dias ele jogando barbaridade, não pode dar um chute peteleco, como diz o André Rocha, aos 42 do segundo tempo, na bola que ele domina e tenta colocar onde, amigo? Tinha 3, 4 jogadores, mais o goleiro, Lucas Arcanjo.
aí ele tenta dar uma colocadinha. Isso é sério. Isso é sério. O que é o Luiz Araújo? Ainda elogiaram o Luiz Araújo na transmissão, fiquei estarrecido. O Luiz Araújo ele erra na origem do segundo gol. Passivo. Aliás, alguns jogadores do Flamengo claramente já deram o que tinha que dar. O Flamengo tem que ter uma postura no mercado no meio do ano de ajustes de elenco com chegadas e partidas. O que é o Cebolinha no elenco do Flamengo hoje? Amanhã ele pode estar em outro clube e até jogar bem, mas assim, é de uma ineficiência absurda. Por que o técnico aposta tanto em Wallace, todo estabanadinho, coitado, e entra em situações como essa, não vai resolver nada. Só no lance fugaz, ele pode chegar ali e fazer um gol e tal, acontecer, mas não é o que nem chega perto disso. Uma atuação muito ruim. Alexandre muito mal, muito mal. Tudo bem, ele ontem tinha o quê? 5, 6 jogadores que ele não pôde contar entre opção, porque teve que poupar jogadores machucados. Entre eles, nomes importantes. O volante titular não estava disponível, os dois meias, digamos que ele teria, não estavam disponíveis, e mais o Plata, que vinha jogando bem, que seria a opção melhor do que o Luiz Araújo na fase atual. Mas o Flamengo que tem, em 2 jogos, ele não pode ser eliminado pela Vitória, ainda mais dessa maneira. Não pode. Chutar 47 vezes em 2 jogos e não marcar mais do que um gol. É vexame, sim, na minha opinião. A atuação é um vexame. A eliminação, tudo bem, a gente pode entender. O Vitória se mobilizou, o time de Série A foi com a sua torcida. Perfeito. Mas não pode jogar tão mal. Porque joga mal. Se você tem volume, tem chances e não traduz em nada, é arame liso modo hard, não é jogar bem. Então o Léo Jardim foi mal. Nas trocas, então, foi muito mal. Aceitou a trocação de novo, teve recaída depois do jogo contra o Rio. Começa o jogo, amigo, a bola tem que ser do Flamengo, que está ganhando por 2-1, placar agregado. E já entrou em trocação nos primeiros minutos. E assim, pim, 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 gol. No gol do Eric no Maracanã, o Cebolinha assistiu, tinha que estar lá marcando o jogador do Vitória para impedir o arremate com liberdade. Voltou trotando. Quando viu, já era tarde, já estava chutando para o gol. O chute é muito bonito, mas você não pode deixar um jogador que já tinha feito esse gol novamente livre para finalizar. E o Samuel Lino, que é o cara que está mais próximo, deixa finalizar. Assiste a finalização a alguns metros, parecido com o Alaciano, o cruzamento que originou o gol de empate do Vasco do Maracanã. Então você vê que erros se repetem, isso é culpa do jogador, culpa do técnico também, que tem que cobrar esse tipo de coisa. O chute do Pedro ontem, displicente, a palavra mais suave que encontra é o chute displicente. Não pode passar em branco. E eu quero saber agora, no decorrer da temporada, o que vai ser do senhor José Boto, que já está no Flamengo há 1 ano e meio, já tem as suas digitais desse elenco e não foi capaz de mudar o perfil do elenco de arame liso para um elenco que tem alguns jogadores que façam gol. Porque se o Arrascaeta não faz gol, se o Pedro está de sacanagem, né, chutando aquela bola. O Paquetá, que tem bons números de finalizações também, não está disponível, fica bem complicado, né? Porque os caras não fazem gol. E o detalhe, o Flamengo não tem mais a jogada aérea, que era importante, com as jogadas ensaiadas, as cabeçadas dos zagueiros, tirou o Flamengo de situações importantes no ano passado. Não tem mais, isso não acontece mais. A atuação do Flamengo foi sim um vexame. Tudo bem, a Copa do Brasil não é prioridade, mas ser eliminado é feio, custa dinheiro, vai deixar de faturar e ter semanas livres lá na frente pode ser bom, se o técnico for capaz de aproveitá-las. Nem sempre isso acontece no futebol brasileiro. E agora a responsabilidade dele fica maior. E dele de quem o contratou, para demitir o outro. Porque a gente não pode esquecer isso, né? As derrotas que o Felipe Luiz tiveram enorme repercussão. Essas tem que ter. O Flamengo perdeu para o Lanús em 2 jogos, perdeu para o Vitória em 2 jogos. O Flamengo foi derrotado pelo Corinthians num jogo que valia uma taça e tomou um 3-0 do Bragantino. Os 2 técnicos. Então o problema não está só no técnico. Não é só do Jardim, não era só do Felipe. O problema é do Flamengo. E o comandante disso tudo, do futebol, é o senhor José Boto. Acima dele, o presidente. E pelo que eu soube ontem, cornetou bastante lá o português, porque ele não estava em Salvador vendo no estádio do Vitória. Estava num outro compromisso aí, que até apareceu em matérias. Provavelmente, o BAP perdeu o trem até Salvador. Eu acho assim, até metade do primeiro tempo, os atacantes estavam muito mal, né? Eu acho que o Jorginho e o Everton Araújo estavam fazendo um bom jogo, mas o Lino estava mal, o Luiz Araújo estava mal, o Bruno Henrique não sabe jogar nessa posição quando o outro time está fechado, ele sabe jogar quando o outro time dá umas costas para ele, mas quando ele joga tentando fazer pivô, ele não consegue. Então, e o Carrascal eu estava achando ok. Aí eles deram uma melhorada. No final do primeiro tempo, o Flamengo estava pressionando com a bola mais no chão, tentando criar chance. Eu achei que o Lino deu uma crescida, o Carrascal também. O Luiz Araújo não. Eu achei que ele foi mal quase o tempo inteiro.
Inclusive, no segundo gol do Vitória, é ele que entrega o contra-ataque para o Vitória, que é para a jogada que o Rossi faz a defesa, e é ele que está na marcação ali do cruzamento, que ele dá muito espaço para o cara cruzar. Né? Tudo bem, tem uma falha do Rossi, a falha final é dele, que foi de mão mole e jogou a bola no meio da área, e ainda. Depois a conclusão é muito em cima dele, mas a mão mole dele, ele é o principal que falha, mas o Luiz Araújo muito mal no jogo, né? Aí depois tinha essa pressão, acho que o time estava jogando organizado, por isso que eu acho que estava jogando no finalzinho, de fato, estava fazendo muito chuveirinho. Mas assim, durante boa parte do tempo, estava pressionando de uma forma organizada, sendo que o Vitória, mas com uma atuação ruim individual dos jogadores. Quando sai o segundo gol, começa a ficar mais pressão bunda lelê, que a gente pode chamar, né? E aí ele troca os 2 pontos, aí eu achei que o Leonardo Jardim foi mal botar o Cebolinha pela direita. Aliás, o Cebolinha entrou com uma vontade no jogo, né? Assim, errando tudo. Tudo bem, primeiro ele estava na direita, quando ele foi para a esquerda, continuou errando tudo, errando domínio, errando chute dentro da área, errando cruzamento, não estava fazendo nada certo, né? Entrou com. Não sei se tá parecendo que o Cebolinha está caminhando para o seu final no Flamengo, né? Entra o Wallace, também não entrou, achei com vontade, mas errático também. O Pedro, a chance que ele teve, chutou muito fraco. Então eu acho que assim, a gente pode criticar, começou a cruzar, porque de fato o Vitória estava montado, o Flamengo subiu os laterais e começou a cruzar, porque a defesa estava muito fechada. Mas criou muitas chances que era assim, pegava a segunda bola, conseguia um cruzamento que não era esse cruzamento chuveirinho, era mais passe, só que o nível de conclusão muito ruim. E todos esses jogadores que entraram, achei que entraram mal, né? Inclusive o Pedro, né? Porque esse chute a gol, ele perdeu o gol, né? Tava com a bola dominada dentro da área, chutou fraco na mão do goleiro do Vitória. Achei então que você pode botar aí na conta dos atacantes do Flamengo praticamente todo o setor ofensivo mal. Eu acho que explica muito esse nível de atuação, né? O Marcinho tá falando assim, que eu concordo que a atuação não é boa, apesar de ter empilhado chances, mas tem muito a ver com a atuação individual. Eu não vi problemas coletivos. Eu achei que coletivamente o time jogou o que estava faltando dinâmica, né, de movimentação dos jogadores em determinado momento, no primeiro tempo, enfim. Achei que o problema foi mais individual na execução das jogadas. Falou que eu quero pontuar, e eu acho que é um fato a respeito do trabalho do Leonardo Jardim, que foi ruim hoje. Por quê? Você coloca um ataque com 3 jogadores que têm velocidade para explorar o espaço, né? Sabendo que o Bruno Henrique tem dificuldade para jogar com uma defesa mais fechada ou sem espaço, apesar dele ser muito bom na bola aérea, o Flamengo cansou de fazer gols com aquele cruzamento que atravessa a grande área e vai lá no segundo pau para o Bruno Henrique. Depois, a partir do momento que você toma o primeiro gol, já no intervalo, o Leonardo Jardim deveria ter mexido na estrutura do time, certo? Talvez o Pedro estivesse sem condições totais de jogar, porque também para o Flamengo, como para os outros clubes, o calendário pesa. A gente não pode relativizar e dizer que o Flamengo, que os jogadores que estão fora não fazem falta, porque fazem falta, né? Acho que isso a gente tem que pontuar, colocar direitinho na régua da análise da eliminação dos 2 jogos, né? Eles fazem falta, são jogadores importantes que têm muita qualidade, certo? Mas o Leonardo Jardim, para mim, deixou a desejar. Quer dizer, o Flamengo, no frigir dos jogos, né? Foram 38 bolas longas e 34 cruzamentos. 38 lançamentos, 19 em cada tempo, e ainda mais no segundo tempo, 20 cruzamentos na área. E o que é curioso, né? No primeiro tempo também foram 14 cruzamentos. Então, acho que é pouco em termos de repertório para um time que tem os jogadores que tem. Apesar de eu também concordar com o Rodrigo que individualmente não tinha ninguém muito inspirado, né? Quando você tem jogadores dessa categoria, Samuel Lino, o Luiz Araújo, que eu acho que é muito bom, Bruno Henrique é muito bom, eles precisam estar mais atentos e caprichar na finalização. Pessoal, é como eu falo, né? O time é forte, estamos com desfalques sérios, né? Como Arrascaeta, Paquetá e outros aí. Mas, cara, não pode se apegar a isso.
O elenco é forte. Ontem foi um jogo à parte. E como eu falei mais cedo, o Vitória no Barradão não é brincadeira. O Vitória tem um bom aproveitamento. Quem quiser pode analisar. Eu tava olhando com o SofaScore, o Vitória, no jogo mandando dentro de casa, joga bem. E, cara, o que eu vou salientar aqui é a questão de Samuel Lino, cara. Um jogador que foi contratado a peso de ouro. E até hoje não mostrou, cara. Não mostrou pra que veio. Não mostrou pra que veio. Minha opinião. Assim, eu concordo em partes. Eu concordo com o Mauro César, sim, porque o BAP, às vezes, evita de dar essas entrevistas. Ah, Real Madrid das Américas, não sei o que lá, o melhor time. Sabe, isso pro presidente fica estranho porque ele tá, tipo assim, exaltando algo que, tipo assim, é tipo eu exaltar minha própria casa. Ninguém vai ligar. Agora, quando alguém fala, beleza. Mas eu acho que tem que ter mais foco, mais seriedade, mais profissionalismo. Faltou isso ontem. Samuel Lino, o Luiz Araújo, né? Perdeu a bola, onde o Flamengo tomou gol. O Pedro entrou, também é compreensível. O Pedro tem que ter outro reserva à altura do Flamengo. O time que tem, não pode ter só um camisa 9, tem que ter outro camisa 9, né? Então, eu acho que a análise do Mauro César é baseada aí em fatos e argumentos relacionados ao BAP e ao Boto. Por quê? Quando você tem um elenco como Flamengo, cara, que é um elenco muito caro, você tem a obrigação de ganhar competições. E a Copa do Brasil, ninguém vem pra cá dizer que a Copa do Brasil é uma competição ruim, que não é. A premiação é boa. Então, quanto mais dinheiro, melhor. Mas, enfim, já saiu. Beleza. Foi uma das piores eliminações do Flamengo. As piores. Ano passado a gente saiu nas quartas. Esse agora sai na quinta fase. Pro Flamengo, eu concordo com o Mauro. É vexatório. Pra equipe do Flamengo. Pelo tamanho, pela equipe que o Flamengo tem. Tudo bem, pegou uma equipe de Série A. Uma equipe também que veio pra cima. Jogou com raça. Mas precisa ter mais profissionalismo alguns jogadores do Flamengo. Principalmente o Dr. Rossi. Como o Mauro César fala, pataquada. Fica fazendo um firula. Véi, jogador, sério, goleiro, é uma profissão injusta. Se o goleiro quer ficar fazendo... Outra coisa, sempre fala aqui, o Flamengo tem que ter... O goleiro que o Flamengo trouxe foi pra ser reserva do Rossi. Tinha que trazer um goleiro pra ser melhor que o Rossi. Então não dá. Não dá. O Pedro não tem uma reserva altura. O Rossi tem que ter uma sombra. Tem que ter sombra. Jogadores que não tem sombra, pessoal, se acomoda. Então eu acho que o Rossi precisava de um cara maior que ele, ou a altura dele, pra ele ir pro banco, pra ele sentir, pô. Pra ele, quando entrar, não ficar fazendo coisas. Porque o segundo gol foi falha do Rossi, pô. Falhou, pô. Foi uma falha, pô. Tudo bem que a gente na frente dele, mas falhou, pô. Falhou. E eu concordo plenamente com o Mauro César e com o Matos. Cebolinha já tá no fim de contrato, né, velho? Esse cara, se tem jogador, tem isso. Já tá pra sair, mas, pô, velho, se tá no time, joga, pô. Tem que ter mais profissionalismo. O Flamengo precisa ter mais profissionalismo. Principalmente da diretoria, de não estar dando essas entrevistas aí, se colocando no patamar que a gente sabe que o Flamengo tem potencial de chegar, mas não está adiantando as coisas. Deixa lá, vamos fazer o nosso trabalho calado, quieto, trabalhar em silêncio e deixa a mídia, quem fica falando do Flamengo, a mídia paulista, a mídia dos outros países, dos outros estados aí que fala do Flamengo. Porque eu não vejo o torcedor do Flamengo sendo soberbo a esse ponto. Eu não vejo. Os caras falam, não, o Flamengo tem um time bom. Eu não vejo o torcedor do Flamengo ser soberba. Os próprios mídias políticos que falam bem do Flamengo. Mas agora vão ficar em cima aí, né? Vão começar a descer na lenha. O Flamengo deu lugar. Mas sim, acontece. Um erro. Espero que não aconteça mais esses erros, né? Porque agora tem jogo contra o Palmeiras, dia 23. Né? Confronto direto. E aí? Tem que ir sério, né? Com profissionalismo. Né, doutor Rossi? Enfim. Beleza, pessoal? Obrigado a todos aí pela companhia. Até o próximo vídeo aí.